Torcedor cruzeirense. Atenção total porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o momento do cabuloso. Mas antes de irmos direto ao ponto, um pedido muito especial. Se você é apaixonado pelo Cruzeiro, não quer perder nenhuma notícia quente de bastidores e quer estar sempre à frente quando bombásticas revelações como essa surgirem, já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações. Esse simples gesto garante que você nunca fique para trás quando falarmos do maior de Minas. E eu já adianto, a notícia de hoje deixou Leonardo Jardim em êxtase e a torcida em polvorosa. Então segure até o final porque você precisa entender todos os detalhes dessa reviravolta. A fase do Cruzeiro e a alegria de Leonardo Jardim. O momento do Cruzeiro é de pura confiança. O time tem mostrado força no Campeonato Brasileiro, segue vivo na Copa do Brasil e vem conquistando o respeito nacional. Mas como se não bastasse esse cenário de crescimento, Leonardo Jardim recebeu um presente inesperado. Algo que mexeu diretamente com o coração do treinador e reacendeu memórias antigas. É um daqueles capítulos que parecem escritos sob medida para o futebol, onde passado e presente se entrelaçam de forma quase cinematográfica. Nos corredores da Toca da Raposa, a notícia correu rápido. Um antigo xodó do treinador português está pronto para reforçar o Cruzeiro justamente num momento crucial da temporada. E o detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante é que esse nome não é qualquer um. Estamos falando de um jogador experiente, campeão, que sabe o que é decidir grandes jogos e que já demonstrou sintonia com o estilo de Leonardo Jardim em outras etapas da carreira. Eduardo, de Botafogo campeão à Raposa. Esse personagem é ninguém menos que Eduardo, o meia que, no início de 2025, deixou o Botafogo carregando no peito a glória de um título da Libertadores. Um jogador calejado, de 35 anos, que chegou ao Cruzeiro para ser mais do que apenas uma peça do elenco. Ele chegou para ser liderança silenciosa, referência técnica e, acima de tudo, um braço direito do treinador dentro de campo. Eduardo firmou contrato de apenas uma temporada com o Cabuloso, mas rapidamente se tornou figura central no planejamento. Foram 38 jogos disputados, 5 gols marcados e uma assistência. Mas os números não contam toda a história. O que realmente faz a diferença é a confiança que Leonardo Jardim deposita nele. Mesmo sendo reserva, é constantemente acionado, principalmente em momentos de maior dificuldade. É aquele jogador que pode mudar a dinâmica de um jogo com um passe ou uma leitura inteligente de jogada. A ausência sentida e o retorno esperado. Recentemente, Eduardo ficou fora das partidas contra Bahia e Bragantino por conta de uma febre que o tirou da lista de relacionados. Uma ausência que gerou dúvidas, especulações e até certa apreensão entre os torcedores mais atentos. Mas agora, tudo indica que esse período ficou para trás. A tendência é que Eduardo esteja de volta já na próxima rodada do Brasileirão, quando o Cruzeiro encara o Vasco em São Januário. E não é qualquer jogo. Trata-se de um confronto que pode ter impacto direto na tabela, na confiança do elenco e até no embalo da torcida. Imagine o cenário. Cruzeiro enfrentando o Vasco fora de casa, precisando mostrar força para se manter no topo da disputa. E justamente nessa hora, Eduardo, o antigo xodó de Jardim, retorna ao time. Coincidência? Sorte? Ou será que o destino resolveu brindar o Cabuloso com a peça certa no momento certo? Essas são perguntas que só o campo poderá responder, mas a expectativa já está no ar. A relação de longa data entre Eduardo e Jardim. O detalhe que deixa essa história ainda mais emocionante é a relação pessoal e profissional que existe entre Eduardo e Leonardo Jardim. Não é de hoje que o treinador conhece o meia. Jardim já havia trabalhado com ele no Oriente Médio, em clubes como o Al Hilal e o Al Ahly, além de já tê-lo acompanhado em sua passagem pelo Porto. Essa trajetória em comum fez com que a confiança fosse construída ao longo dos anos, criando um elo difícil de ser quebrado. Em entrevista coletiva, Leonardo Jardim não escondeu esse vínculo. O Eduardo, vou ser sincero, quando eu cheguei aqui, era um dos jogadores que eu já conhecia melhor. Além do Matheus Pereira, eu conhecia muito bem o Eduardo. Ele já esteve no Porto, em Portugal, e passou também no Oriente Médio, em 2 equipes que eu trabalhei, no Al Hilal e no Al Ahly, declarou o português. Essas palavras revelam muito mais do que respeito. Revelam admiração. Revelam um sentimento de segurança que poucos treinadores conseguem ter com jogadores específicos. E é justamente esse tipo de confiança que pode ser determinante quando o Cruzeiro precisar encarar jogos decisivos na temporada. O papel de Eduardo como reforço simbólico. Quando dizemos que Eduardo é um reforço para o Cruzeiro,
Não estamos apenas falando de retorno físico após uma ausência. Estamos falando de algo maior. Ele representa experiência, entrosamento e confiança mútua com o treinador. É quase como se o Cruzeiro estivesse contratando novamente um craque do mercado, só que dessa vez sem gastar nada. É uma espécie de reforço simbólico, mas que pode ter efeitos práticos enormes. Pense comigo. Em uma temporada longa e desgastante, quantos times não sofrem justamente pela falta de opções confiáveis no banco? Quantos não sentem o peso da ausência de atletas que entendem o jogo, que sabem segurar a bola no momento certo, que não se assustam com pressão da torcida adversária? Eduardo tem exatamente esse perfil. É o tipo de jogador que faz o torcedor respirar mais tranquilo quando pisa em campo. Impacto imediato no jogo contra o Vasco. O duelo contra o Vasco será um verdadeiro teste de fogo. Jogar em São Januário nunca é fácil. Ainda mais quando a equipe carioca está desesperada por pontos. O estádio vira um caldeirão. A torcida pressiona do primeiro ao último minuto e cada detalhe pode definir o resultado. É nesse cenário que o retorno de Eduardo ganha ainda mais importância. Ele pode ser justamente o homem capaz de acalmar o time, de dar cadência ao jogo, de ditar o ritmo quando o adversário tentar transformar o jogo em um duelo de pura emoção. Leonardo Jardim sabe disso e, por isso, sua alegria é quase contagiante. Ter de volta um atleta que ele confia cegamente, justamente em uma partida dessa magnitude, é um presente que poucos treinadores recebem. Reação da torcida e clima de bastidores. A torcida do Cruzeiro, como era de se esperar, reagiu com entusiasmo. Nas redes sociais, muitos comemoraram o retorno de Eduardo como se fosse um novo reforço contratado. Comentários como "esse cara muda o meio de campo e confio nele na hora da pressão" se multiplicaram. Outros foram além, lembrando os momentos em que Eduardo decidiu partidas difíceis pelo Botafogo e apostando que ele pode repetir a dose com a camisa celeste. Nos bastidores, o clima também é de otimismo. Os jogadores reconhecem a importância de Eduardo no vestiário. Ele é visto como alguém que não precisa falar muito para se fazer respeitar. Sua postura, sua dedicação e sua experiência falam por si só. E isso, dentro de um grupo competitivo, pode ser tão valioso quanto qualquer contratação milionária. O que esperar daqui para frente? Se Eduardo realmente estiver de volta contra o Vasco e conseguir desempenhar em alto nível, a expectativa é que ele se torne peça-chave na sequência da temporada. Mesmo com 35 anos, sua capacidade de leitura de jogo e sua experiência internacional o colocam como uma arma valiosa. Leonardo Jardim certamente sabe disso e vai explorar ao máximo esse trunfo. E aí fica a grande questão. Até onde o Cruzeiro pode chegar contando com esse reforço de luxo? Será que Eduardo será capaz de decidir jogos grandes como já fez no passado? Será que ele vai se consolidar como fiel escudeiro de Jardim em mais uma fase da carreira? O certo é que, com ele em campo, o torcedor pode esperar uma raposa ainda mais inteligente, preparada e competitiva. Torcedor, agora eu quero saber de você. Acredita que o retorno de Eduardo pode ser o ponto de virada para o Cruzeiro nesta temporada? Você confia que ele ainda pode fazer a diferença em jogos decisivos? Deixe sua opinião nos comentários porque sua participação é fundamental para essa resenha continuar forte. E, claro, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora, ative as notificações e garanta que vai receber em primeira mão todas as próximas bombas do mundo celeste. Porque aqui, você fica sempre um passo à frente. Esse foi mais um capítulo eletrizante da história do Cruzeiro. E eu garanto, vem muito mais por aí.